Pra você aí de casa que não entendeu ainda, eu e Maurício abrimos câmera porque nós dois não estamos sem nada pra fazer em casa. A gente tá procurando alguma coisa pra ser cancelado, um motivo pra brigar na internet, alguma coisa pra falar, uma falácia, um troço doido. E A gente vai começar com Trump, a gente vai passar pela igreja, Papa morreu, Lady Gaga no Brasil. Aí vai ficar com vocês. Eu vou olhar aqui pra vocês? Não, eu vou olhar pro monitor. E você de casa que lute. E eu vou achar que eu tô aqui sendo ignorado, porque ele olha pro lado e eu tô aqui falando de frente, eu tenho só uma câmera. Quem é a Kátia cega, olho no peixe outro gato? Eu falo, bicho, eu tô aqui, vira pra mim. Vira pra mim. Ó, agora o Mas Spotify vai dar tudo sair. certo. A gente promete. Ó, Mentira, a gente não promete nada. A gente promete, a gente só não entrega. Mas a gente promete. Às vezes a gente promete, entrega sem promete prometer. sempre. Às vezes a gente não promete e entrega. É igual hoje, a gente não tem roteiro, não tem coerência, não tem nada. Eu aqui tava aqui, agora arrumei uma confusão com o vizinho de baixo, porque tá com as batiatonas gritando lá com a porta aberta. Daí eu pergunto pra você, se eu fizer a Karen for na polícia? E se eu fizer a Karen for na polícia? Seria eu uma pessoa contra os imigrantes? Não sei, porque daí você tá atrapalhando a minha paz. Muito exato. Eu não sei nem se eu posso postar isso aqui na internet sem ser rechaçada. Já né? começou a ser cancelada antes de poder lançar o vídeo. Já foi cancelada. Exatamente. Sabe o que eu queria perguntar pra você? Que eu acho que a gente sempre que a gente toca nesse assunto, eu acho que a senhora tem opiniões fortes. Eu ia falar polêmicas, mas eu acho que hoje em 2025 não é muito polêmico mais falar sobre religião, não. Você acha que a pessoa que tem fé fora da igreja vale também ou só vale pra quem tá dentro da igreja? Qual é a sua opinião da diferença, por exemplo, de fé e religião? Ó, Conta pra gente. você já vai começar. Nossa, Então Leandro, eu já peraí. vou começar com uma pancada no teu peito, desse jeitinho assim. Mas não tem roteiro, você já começa assim já? Ó, pra mim, fé e religião são duas coisas completamente diferentes. Tá? Fé é aquilo que tá dentro de você. Fé é o que vem de você. É você acreditar em algo. Religião é simplesmente uma de várias, que não tem uma só, viu? Você que é católico, você que é cristão, tá? Meu lindo, que acha que o seu Deus é o único salvador, ele é o único salvador pra você. Existem mais de 2.000 deuses, inclusive centenas deles nasceram da Virgem em dezembro, no solstício de verão, que é mais ou menos pro dia 22 a 25 de dezembro. Então, assim, o seu Jesus Cristo não foi o único que nasceu naquela data. Naquele dia, daquela pessoa, daquelas circunstâncias. Nasceu pobre e larararará. Então, assim, religião é uma coisa. Pra mim, religião é um aglomerado de regras colocadas, geralmente são colocadas em livros, são feitas em livros, e ela serve como controle da sociedade, é um controle social. É pra isso que ela serve. Pra mim, religião é isso. Fé não tem nada a ver com isso. Fé é você crer que algo vai melhorar. Olha o Scott fazendo careta pra mim lá fora. Eu queria mostrar, mas eu não vou fazer isso. Eu tô de frente com uma Mostra ele, espanhola. Olha, vindo outra câmera. Eu tenho jogo de câmera, né, amor? Ele tem 14 câmeras na casa dele, gente. Ah, amor, acorde, Big Brother aqui. Mas você tava falando que fé é uma coisa, religião é outra. E tava explicando pro pessoal de casa que existem mais de 2.000 religiões e que todas elas são muito similares. E que, obviamente, a mais popular, a que barbarizou nos últimos 2.000 anos, é de quem? A cristã, a de Jesus Cristo. Parte daí, então. Menino, porque assim, se a gente for pra pensar, não é nada exclusivo. Se você for estudar a história antiga, se você começar lá na Grécia Antiga, lá naquela calhada lá do fundo, é mais ou menos um Ctrl-C, Ctrl-V. Então assim, quem foi criando um Deus na frente do outro, foi só dando um Ctrl-C, um Ctrl-V, assim, copia, mas não faz igual. E aí a pessoa dá aquela mudada na história. Então assim, mas o básico continua sendo o mesmo. Então assim, fé é uma coisa, religião é outra, mesmo porque se eu for falar de fé, é uma coisa muito pessoal. Cada um tem fé. Tem gente que tem fé em uma imagem de um santo, tem gente que tem fé em pessoas. Eu não tenho fé em ninguém mais. Pra mim, eu perdi a fé na humanidade, eu perdi a fé em tudo. Pra mim, tá tudo assim, ladeira abaixo. A gente vai se extinguir. A gente não vai precisar de meteoro pra acabar com isso aqui. A gente vai acabar com isso aqui. A gente Também acho que não. Autossuficiente, a gente vai se acabar. Você se considera ateu hoje em dia ou agnóstico? Porque quando dá uma necessidade, por exemplo, a senhora dá uma puxada no terço? Meu amor, eu tenho um terço de 14 metros de comprimento que eu enrolo a casa nele. Mentira. Eu me considero agnóstico, com certeza, porque não tem uma religião que eu siga. Eu acho que eu sou ateu porque não... Na verdade, Leandro, eu vou soltar mais uma aqui pra vocês de casa. Todos nós somos ateus.
A diferença entre eu e você, a única diferença entre eu e você é que você acredita em um Deus a mais do que eu. Dos 2.000 deuses que eu falei pra você que pode existir, eu não creio em nenhum deles. Você crê em um. Os outros 1.999 deuses, você não crê também. Então você é ateu do Deus de alguém. Mas calma, Deus não é religião. A gente tá falando que tem 2.000 religiões. Deus, de um modo geral, a gente assume. A gente assume que seja essa energia maior que as pessoas acreditam. Pelo menos é assim que eu vejo. Mas eu sei que você tá falando de deuses, por exemplo, que a mitologia grega, a mitologia romana, sei lá, nessas mitologias do passado. Tem deuses, né? Vamos falar tem Hera, tem Zeus, tem Afrodite, sei lá, tem outros deuses, né? O que eu quero dizer quando eu falo Deus eu tô falando do Maomé, do Salvador. Do Maomé é a pessoa humanizada, a figura humana que veio para salvar o planeta, para salvar a humanidade. O Maomé. Ou seja, para quem é judeu, o Maomé não veio ainda, tá para chegar, tá para vir, tá vindo no futuro. Tanto é que eles estão no ano de 5.000 porrada e muita coisa, porque o calendário deles não alterou, porque eles não chegaram no dia zero, que é quando Jesus Cristo nasceu. Para os indianos tem Shiva, para os budistas tem Buda. Então, assim, o Maomé de cada religião é a pessoa que eu tô falando, a encarnação do Deus. Então, assim, nas religiões existem vários, todo mundo tem o seu Deus, a sua forma carnal dele. E então todo mundo é ateu. Você, por exemplo, não acredita que Alá é a encarnação de Maomé, é o seu Moisés. Não é. O seu Moisés é Jesus. É o seu Jesus que nasceu da Virgem Maria. Barararara. Por quê? O seu recorte é uma família que nasceu no Brasil, cristã, católica. Então não tem como você acreditar que Alá é o seu Deus. Assim como não tem como outra pessoa acreditar que o seu Deus é o Deus dele. Então, assim, todos nós somos ateus. Eu só sou ateu de um Deus a mais do que você. Se você isolar a religião dos deuses, por exemplo, porque a minha opinião hoje em dia é assim, eu não tenho conexão nenhuma, por exemplo, nem com o Deus que cultua a Bíblia, por exemplo. Eu, Leandro, não tenho. Também como eu não tenho nenhuma conexão com, sei lá, com Buda, Shiva, enfim, Alá, por exemplo, eu não tenho conexão com o desenho de Deus dele. Mas eu sou deísta, por exemplo, me considero deísta, que é aquela pessoa que acredita numa energia superior. E ela não tem raiz ou vínculo com nenhuma outra religião. Eu só acredito que existe uma energia ou um ser superior que rege alguma coisa de alguma forma, porque me traz conforto. E aí a gente entra em outro assunto, que é sobre construções de vida para que a gente possa nos confortar em questões que não temos respostas, ou então a gente às vezes precisa nos amparar em questões para que a gente... como é que eu boto isso sem ser muito cancelado aqui, hein, gente? Menina, bota e depois a gente corta. Sabe quando a gente não tem alguém pra culpar e a gente precisa culpar alguém? Às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente faz isso com a imagem de Deus, né? Ou com a ideia de Deus, por exemplo. Ou às vezes a gente não tem muitas respostas para as coisas da vida e a gente precisa caçar um troço. Um lúdico, um místico, algo... além mesmo, que às vezes até isso mesmo, além, misterioso, místico, energético. Hoje tá muito em alta essa coisa das bichas energéticas, as bichas hindu, né, menina? Que elas vão circulando no meio do povo, assim, energia e tudo mais. O ser humano, ele é curioso, ele não se contenta com resposta de que, é assim porque é assim. É porque é. Porque sim. Não é porque sim. Então, quando a gente chega num ponto, e a gente é limitado, a gente tem limites. A ciência, ela chega até um limite. E esse limite, a gente vai avançando esse limite conforme a gente vai criando mais tecnologias e aprendendo mais, descobrindo mais, enfim. Então, assim, os limites hoje estão muito mais além do que os limites do passado. Então, assim, quando a gente via há 10.000 anos atrás um terremoto, né, um troço sísmico, o povo do passado achava que era um deus que balançava a terra para castigar alguém. Quando um vulcão entrava em erupção e desolava uma aldeia inteira, a outra aldeia sobrevivente sabia que aquele deus, aquele vulcão era um deus que estava, por algum motivo, dizimando aquela população. Ano passado a gente sabe que era... Hoje era só um vulcão que entrou em erupção e, infelizmente, naquela ilha que aquele povo morava, aconteceu, todos morreram. Alô, Vesúvio! Então, assim... Você quer história, amor? Você quer geografia?
Alô, Vesúvio. Inclusive, eu tenho foto minha. Vou botar aqui foto minha subindo no Vesúvio. Vai entrar aqui em algum lugar a fotinha dele no Vesúvio. No Vesúvio. Sem o pulmão, que eu cheguei lá em cima já sem respiração. Então, assim, a gente não se contenta. Então, quando a gente não consegue encontrar uma resposta hoje, ou qualquer momento da vida da humanidade, a gente... É muito fácil de chegar e falar assim, foi ser superior. Foi o ser superior que quis assim. Quando você perde uma família, uma pessoa que você ama muito na família, é uma coisa desoladora. Sei lá, uma mãe que perde um filho. Deve ser uma coisa assim, horrorizante. Como é que você explica? Como é que você acha uma solução para isso? Ou um culpado para isso? Então, assim, você põe a culpa em Deus. Foi Deus quem quis levar essa pessoa junto dele. Ponto final. Morre aí. Eu não gosto disso, mas se a gente gosta, tá ótimo. Eu tenho 2 curiosidades pra lançar aqui. Uma é uma pergunta, na real, mas eu quero trazer a curiosidade pro pessoal de casa, porque é muito sobre crença também, sobre vulcão. Em 2021, nós fomos pra Islândia. Eu, Maurício e Crislão, outro amigo nosso, que inclusive vai estar aqui no canal muito em breve. Eu fiz uma entrevista com ele muito legal sobre felicidade, planejamento de vida e tudo mais. E aí nós fomos no vulcão. Lá tem um vulcão, não lembro o nome. Eu vou ver se eu coloco uma foto nossa aqui no vulcão também, porque a gente tem uma foto cheiro lá. de enxofre, menina. E aí a gente foi lá e a gente subiu na lava do vulcão, que é proibido por lei. A gente pegou as pedras do vulcão, porque a lava secou, e a gente pegou as pedras e trouxe pra cá. Quando chegamos nos Estados Unidos, a gente trocou as pedras e tudo mais, eu embalei elas numa toalha do hotel. E aí, quando eu cheguei aqui, muita coisa começou a dar errado na minha vida. E aí, fazendo um link com essa questão de crença, por exemplo, eu e o Crislã pegamos as pedras e fomos pra onde? Que a gente foi desovar lá no Rio. Porque a gente falou assim, não, as energias da deusa do vulcão, a Gaia lá de Islândia, tá me punindo aqui nos Estados Unidos porque eu tirei a pedra dela. E você acha que eu tô brincando? Na época não, meu amor. A gente jogou as pedras tudo fora. Que era pra ter ficado de decoração na minha casa até hoje. Imagina uma decoração belíssima, uma pedra belíssima do vulcão. Joguei fora por conta de superstição. Era uma lava vulcânica que fazia assim, saía fazendo aquela forma, aqueles formatos legais, e aí ela esfriava. A gente pegou um pedaço dela, tava quentinho ainda, saindo fumaça, assim, era uma coisa muito louca. Mas as gays jogaram fora porque tava com medo da entidade lá da ilha da Islândia castigar as duas, que a vida tava ruim. A vida continua uma bosta pras duas e elas perderam a pedra. E aí? Eu tenho uma questão pra você que é o seguinte: como que eu sei que você gosta de bater papo sobre as coisas, e eu sei que você também não gosta das coisas muito engessadas. Você sempre milita mesmo com essas coisas das pessoas que têm um pensamento muito engessado. Mas o que eu pergunto pra você é: a gente tem que tomar cuidado com as certezas absolutas da vida, certo? Ponto número 1. Como é que você tem certeza absoluta que não existe um Deus, por exemplo? Que essa certeza você não tem. Eu vou usar as palavras da... Como é que chama aquela drag que ela... Trixie Mattel. Ela... Uma mulher perguntou pra ela, como é que você explica que as pessoas podem ficar preocupadas com você ou bravas com você por você falar que Deus não existe? Ela vira e fala assim, bom, eu estou aqui, você me vê, você pega em mim, você fala comigo. Cadê Deus? E é com esse final, vou até pegar meu microfone aqui, que a gente encerra o vídeo de hoje. Gente, eu quero só deixar assim um parênteses. Eu não acredito, eu não tenho essa fé, essa religião, essa coisa toda. Mas eu acho que quem tem que ter todo o direito de exercitar, ser livre para louvar o seu Deus, seja ele qual Deus for, de qual religião que você quiser. Eu acho assim, já fui em várias igrejas de várias coisas, já fui em terreiro, já fui um monte de coisa. Eu sento lá no cantinho, espero a oração acabar, espero o trabalho acabar, espero a pomba girar. Olha, tudo acontece e eu levanto e vou me servir. A gente vai em jantar, né? O povo no Brasil tem essa maneira de fazer oração antes do jantar, oração antes de... Eu espero, tranquilo, vai o pastor, vai o padre, vai tudo. Que eu acho que todo mundo tem o direito de ter ou não ter fé em nada. Então assim, não estou criticando. Eu não gosto, então eu não sigo. Você que segue, vai com Deus. Olha aí. A gente vive entre um país e outro, no Brasil e nos Estados Unidos, a gente vive um momento muito conturbado sobre religião dentro da política. Você é uma pessoa que, por exemplo, você vai lutar pelo direito da outra pessoa exercer a religião dela, ou você gostaria que as pessoas
mantivessem a religião delas dentro da casa delas, por exemplo, e não tivesse nenhum vínculo, por exemplo, com a política ou com o nosso governo. Eu acho que eu vou reformular um pouco minha pergunta. Talvez você tenha entendido, mas pro pessoal em casa, a minha pergunta é: até que ponto a religião tem que estar envolvida da sua porta para fora? Entende? Ou então, até que ponto a religião tem que estar envolvida nos nossos direitos? Enquanto comunidade, enquanto governo, enquanto Estado, seja no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo. O que você pensa sobre isso e qual é a sua opinião? Tem uma frase muito legal que todo mundo fala, que eu ouço desde criança, que o seu direito termina onde começa o direito do outro. Então, assim, o seu direito de exercer a sua fé termina onde começa o meu direito de ficar em paz. Então, você tira a minha paz, se você vem até mim para tirar a minha paz, e é aí que a gente tem essa barreira. A gente tem que botar um muro e falar, chega. Política e religião. Não se discute sim. Eu acho que religião, a gente tem que discutir de uma forma mais abrangente, mas política e religião não podem se misturar. Eu não posso usar a minha fé, a minha crença do meu livro para fazer leis sociais que vão ditar o que a sociedade vai seguir. E isso é ruim para qualquer religião. Pensa bem, você monta lá um plenário do Senado todo cristão, que vai seguir as leis cristãs da Bíblia cristã, certo? E aí, de pouco em pouco, a gente toma esse Senado, a maioria, e eles vão ser islâmicos, por exemplo. E aí, como a gente deixou que a religião tomasse conta, e agora outra religião assumiu o cenário político, a gente vai ter que pegar os cristãos, vão ter que virar e vão ter que seguir a religião de outra pessoa. Então, por isso que para você que gosta, meu pastor é deputado e eu gosto disso, cuidado, está abrindo uma caixa de Pandora, está abrindo uma porta que pode entrar uma outra religião para fazer a mesma coisa que você está fazendo. Hoje você pode ser a pessoa opressor, mas amanhã você vai abrir uma porta para você virar o oprimido. Então mantenha a religião fora da política. A política é feita para criar leis, coisas pensando na sociedade como um todo. No religioso, no não religioso, no que tem alguma crença, no que não tem crença. Então assim, a lei é feita para todos. Quando a gente fala de lei, a gente está num outro assunto que eu fico muito, muito puto, que a gente, quando fala de lei, tem que sempre pensar assim, essa lei vai afetar quem? Lei geralmente é feita para afetar a gente aqui embaixo. Lá de cima, a galera lá de cima, que sabem quem são? Não tô falando de Deus, não. Os ricos, eles são imunes às leis que a gente faz. Então pense muito bem quando você vai fazer assim, isso aí, bandido bom, bandido morto. É você que tá na mira. Porque o rico que rouba não tá na mira. Então assim, mas voltando à religião, religião e política não podem se misturar, porque eu não posso usar minha Bíblia, o meu livro, do que eu acho que é o meu Deus, pra você tocar a tua vida. Não faz sentido. Eu lembro que teve uma jornalista dos Estados Unidos, eu lembro até a roupa que ela tava vestindo, uma loirona eu não sei de qual canal ela é, mas ela tava de vermelho, e ela falava assim, que ela tava cansada de tantas discussões sobre a Bíblia quando é pra fazer lei, ou então quando é pra decidir o futuro da nação, que ela não tá nem aí pro que a Bíblia diz, ou para que a sua religião diz. Porque, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, as religiões são muito fortes. No Brasil eu sei que é predominante a Bíblia e o ser cristão, né? O cristão em si é predominante no Brasil, mas aqui nos Estados Unidos não, por exemplo. A gente tem muito judeu, a gente tem muito muçulmano, a gente tem muito cristão. Aqui eu vejo que tem menos do que as demais religiões. Eu acho muito engraçado e pontual ela falar isso, porque é muito maluco você achar que as leis de um país têm que ser guiadas de acordo com o que você acredita, né? Não faz muito sentido, porque as leis deveriam ser baseadas no bem comum, né? Tipo, historicamente pensando, se você for parar pra pensar, o governo foi criado, a ideia de governo foi criada para organizar uma galera, para organizar uma comunidade. Porque, né, muita gente pensando junto, às vezes não se organizava uma comunidade. Mas Vou te falar mais. Posso falar outra coisa? Pra aquele crente chato que vai no metrô 6:30 da manhã e quer gritar com a Bíblia na mão e dar tapa na Bíblia, você vai pra que te pariu, porque eu não sou obrigado a levantar 6 horas da manhã, pegar 3 metrô e ficar ouvindo você gritar no meu ouvido que Jesus vai me salvar, ou vai me perdoar, ou vai me matar, mandar pro inferno. Mas é lugar público pra usar o metrô.
Você quer rezar, você quer gritar, você quer girar a sua pomba, você vai fazer isso na sua casa, no seu tempo, porque eu não posso pegar um trem e enfiar na sua igreja. Então eu não venho enfiar a sua igreja dentro do meu trem. Só isso. Engraçado que geralmente é eles só que fazem essas coisas. Eu não vejo nenhuma outra religião fazer isso. Eu não vejo nenhum muçulmano na rua batendo carteira querendo converter as pessoas. Eu não vejo. E eu tenho contato com muçulmano direto, né? Então não vejo isso acontecer. Você vê algum judeu na rua querendo bater papo, muito pelo contrário, gente. Ele evita vocês. Que eles acham que vocês são sujos. Eles nem que papo com vocês eles querem. Oh, nem dá a mão pra você, ele quer. Né, meu amor? Acorda. Se você cair na rua, quebrar uma perna, ele passa por cima de você e vai embora. 3, 2, 1. Que fique bem claro, aqui a gente também não tá sendo intolerante religioso. A gente tá só... Menina, tolero eles todos. Quem não me suporta são eles. Eu suporto eles, eu vivo no mundo que eles vivem. Eu acho, eles se esfregam. É engraçado, né? O povo que pede religião, que é louco pela religião, que é o fanático, que não é todo mundo que é religioso que é assim. Então, tem uma pequena porcentagem que é fanático religioso, que briga pela religião, que mata, que luta, que esfaqueia. Gente, tu tá realmente lendo o teu livro certo, mana? O teu livro, eu tenho certeza que não era pra matar ninguém, não. Era pra abraçar, era pra amar, pra respeitar, pra ajudar. Eu tenho certeza que o teu livro não tinha essa parte de que Deus ninguém, não. odioso é esse que eles acreditam, né? É esse. Não sei, não. Eu tô achando que eles estão um pouco equivocados. Talvez no Velho Testamento, que Deus no Velho Testamento ele era babada, amor. Ai, menina, o Velho Testamento era assim, fogo e labaredas, né? É, mulher, era babado. Menina. Porque o Novo Testamento é mais amor mesmo, é mais amor, compaixão e tudo mais. Mas o Primeiro Testamento... eu gosto mais do Velho Testamento. Eu acho mais emocionante. Porque eu não confio em Deus. Tem uns gritos, fogo, amor. Fogo, ranger de dentes. E por falar em fanatismo, religião e governo, eu quero perguntar algo pra você sobre governo, sobre político de estimação. A gente já vai dar um pulo aqui no assunto, que é meio que conecta. Não é segredo pra ninguém que nós pensamos num viés um pouco mais centralizado, mas de esquerda. Né? A gente não é radical, mas o ombrinho vem pra esquerda. Político de estimação, vou dar um exemplo. Lula no Brasil é de esquerda, mas faz um monte de cagada e tem um monte de erros, por exemplo. Você é do tipo que não critica a esquerda porque você não quer dar arma pra direita, ou você critica sim, você não tem política de estimação, que você tiver que falar, você vai falar, tiver que enfiar a mão na cara de um, você enfia. Como é que é? Acho que eu me fiz entender, né? Você aí de casa. Qualquer coisa, se tiver dúvida, deixa nos comentários, que a gente se acerta nos comentários. Talvez na escrita eu seja melhor que na fala. Enfia a mão na cara. Enfia a mão na cara, não tem essa. Fez o que eu discordo, porque eu penso algumas coisas que eu discordo, que a de esquerda... algumas poucas coisas eu concordo com a direita, mas fez o que eu não gosto, fez o que eu discordo, eu falo. E aí que tá o problema. Eu não tenho um político de estimação. Eu tenho um viés político, uma visão política que é mais voltada para a esquerda, mais socialista. Porque eu realmente acho que esse embalanço que a gente tem agora de que o rico ficou muito rico. Porque eu não sou contra rico, não, gente. Quer ter um jatinho pra você ir pra Riviera Francesa no final de semana? Vá, tem o seu jatinho. Eu quero ter uma Ferrari porque lançou uma Ferrari nova e eu gosto. Compre a sua Ferrari. Precisa? Não, claro que você não precisa. Um carro de luxo normal, uma SUV de luxo normal já é o suficiente. Mas você quer porque você tem o dinheiro? Vá. Agora, se você vai ter dinheiro, só o dinheiro de uma pessoa é maior do que metade da população de um país inteiro de classe média baixa, aí não. Sabe por quê? Olha a analogia que eu ouvi esse tempo atrás. Se você encontra uma pessoa que junta tampinha de garrafa em casa e ela tem em casa 2 milhões de tampinhas de garrafa, o que você vai falar dessa pessoa? Ela é a pessoa que louca, ela tem algum problema mental, que ela tá juntando aquela tampinha, que ela não precisa daquilo tudo, ela só precisava de no máximo umas 1000 tampinhas para tampar a garrafinha e tava ótimo. Ela tem 2 milhões de tampinhas em casa, é muita tampinha. Ela tem algum problema mental, alguma dificuldade, alguma coisa que ela precisa resolver. Agora, se a gente vê um mega bilionário que tem lá 200 bilhões de dólares em dinheiro juntado, que ele não precisa de nenhum por cento daquilo, que ele tenha só juntado mesmo para segurar a capital, a gente acha que ele é o máximo, ele é inteligente, ele é tudo. Então, assim, a que custo isso é? Quanto custa um bilionário para a sociedade? Desde que você junta aquele monte de dinheiro que você não precisa, que você nunca vai gastar, que a sua família inteira nunca vai conseguir gastar, só pelo fato de juntar e segurar, fazendo com que outras pessoas passem fome, não.
Não precisa de bilionário, não precisa de nenhum bilionário no mundo, não. A gente pode acabar com eles todos. É, guilhotina. Não, tô brincando, gente. Imagina. Você acha que deveria ter um teto para as pessoas acumularem riqueza? Deveria ter um teto. Eu coloquei o microfone mais perto, me diz se você tá escutando. Tá começando a chover bastante. Acho que Deus ficou nervoso com a gente. Que ele mandou um rajadão aqui. Você viu, né? Foi um recado pra vocês aí de casa que não acreditam em Deus e pra vocês em São Francisco. Aqui no terremoto, e a terra treme. Você vê balançando as coisas aqui, menina. Aqui ele já mandou o dilúvio, que o recado foi dado. Tem que ter teto. Tem que ter teto, sim, sabe por quê? Porque, ou não tenha teto, que o bilionário pague proporcional ao dinheiro que ele faz, entendeu? Menina, a chuva aí pegou pesado. Eu tô ouvindo aqui uma estralação de água. É Deus sim, eu tenho certeza que Deus quis me dar um sinal aqui agora. Você tá vendo como Deus comunica comigo? Pera aí, menina, aproveitar que nós deu uma pausa aqui. Eu tô vendo que meu tá bem oleoso. Calma só um minuto, é você de casa, sua menina. Então, voltando sobre teto de dinheiro. Sim, a resposta é sim. Devia ter, sim, um teto máximo de acúmulo de riqueza, ou se não, uma taxação de multibilionários. Você chegou num limite, você passou de um limite extraordinário de dinheiro, e a gente tá falando assim de dinheiro, é tanto dinheiro que a gente não sabe nem contar. É tanto zero depois do Não é pra você que ganha 10 mil não, viu? Não, meu amor. Não, amor, explica pra eles. Não, calma aí, gente, um minuto de sabedoria. Vamos dar uma organizada? Vamos dar uma organizada aqui, porque eu acho que é importante você de casa saber de quando a gente fala de gente rica, a gente tá falando de gente rica. E rica é quando você tem dinheiro suficiente na sua conta que você não precisa trabalhar mais. Vamos supor que você para de trabalhar hoje e você não precisa mais trabalhar o resto dos seus dias. Isso é rico. Depois tem milionário. Depois tem bilionário. É desse que a gente gosta de falar. É desse que eu falo. Você rico, empresário, que ganha aí seus 60 mil reais por mês livre, dirige a sua... Fala um carro caro aí, Leandro. Carro caro no Brasil. BMW? Não sei, menina, com que carro que tá tendo caro no Brasil. Tudo é caro no Brasil. Até um Fusca é caro no Brasil. Um Corolla tá caro no Brasil, amor. Você aqui do Brasil, bota aqui no comentário um carro caro no Brasil. Sei lá, uma Dodge Ram. Lembro da Meire. Fala Dodge Ram, lembro da Meire. Uma caminhonetona dessas babadeiras. Você que dirige sua Dodge Ram, fazendeiro, que tem aí 5 mil cabeças de gado e vende, faz, sei lá, 60 mil reais por mês. Ou tem a sua safra, a sua coletadeira, que é caríssima, que coletadeira é caríssima. Amor, fica tranquilo, você tá longe. Você tá longe. Você tá longe, longe, longe. Tô falando de gente que você não sabe que existe. Que não frequenta o hotel 5 estrelas que você vai. O hotel que você vai, ele não vai. Ele vai em hotel que você não entra. Ele vai em lugares que você não entra. Cidades que você não pode entrar. É um acesso que você não tem, você rico. Fica tranquilo. Quando eu falo de taxar gente rica, é gente que tem, o Orlando falou, ganha tanto dinheiro que se ele pode parar, que ele já não trabalha mais. Gente bilionária não trabalha. Ele só gerencia, ele só olha para as pessoas que gerenciam o capital que ele detém. Ele é quem segura o capital. Ele é quem tem controle de tudo na mão dele, entendeu? Ele que manipula a bolsa de valores quando ele quiser. Ele faz o que ele quiser. É esse que eu quero que pague o imposto. Porque ele não paga imposto. Nenhum. Você, lindo, da Dodge Ram, paga mais imposto do que ele. Você que faz o Dodge Ram, paga mais imposto do que o bilionário. Então não se ofenda, tá? Você é pobre. Gente, não, eu acho muito engraçado que o pessoal na internet hoje em dia estão com mania de ficar defendendo bilionário. E aí eles estão assim, e aí eles falam assim, vou taxar, que nesses dias teve do Pix. Você lembra que teve a taxação do Pix? Uma suposta taxação do Pix, que o presidente precisou recuar, porque, nossa, virou uma questão política, assim, over, pra cima, pra além e burra. Tá, gente? Burra. Pessoal falando do pessoal que tava taxar Pix, a transação acima de 5 mil. O pessoal, que dinheiro que vocês estão tendo em casa pra mandar Pix de 5 mil pro povo? 5 mil pra ficar trocando todo mês pra mandar? Tá brava por quê, minha senhora? Esses 30 reais da manicure que a senhora paga por mês não vai cair na taxação, linda. Gente, pelo amor de Deus. Mais 5 pontos por mês, a senhora nem ganha isso. Não, o pessoal agora tá querendo defender bilionário, o pessoal tem R$2 na conta. Vocês estão brigando por conta de pagar o lanche da esquina, gente.
Vamos acordar. A gente tá falando de gente que tem muito dinheiro, acumula em cima da gente. Eles estão pra cima da nata, meu amor. A gente nem acesso a esse povo tem. Você nem sabe de quem que a gente tá falando. Nem a gente sabe que existe. Não tô falando aqui de soberba, não, amor. A gente fica revoltado é porque quem sofre é nós, a gente pobre. Porque a gente é pobre. Eu, meu amor, se eu parar de trabalhar hoje, amanhã eu tenho que pedir ajuda governamental. Porque eu tenho que trabalhar. Eu sou pobre. A realidade é essa, que eu sou pobre. Ó, se eu parar de trabalhar hoje, eu ganho 3 meses de aluguel. E aí eu já tô. E já acabou. E tá no lucro, hein? Que na recessão que a gente tá, a pessoa que tem 3 meses salvo tá no lucro. 3 meses de aluguel. Se eu quebrar a perna e não for trabalhar por 3 meses, eu tô, ó. Danou-se. E a senhora tá na internet defendendo bilionário? Ah, me respeita. Não. Isso aí não dá, não. E por falar em bilionário, não tem como não pensar em Elon Musk. Porque o Elon Musk tá dominando o mundo. Literalmente, né? As más línguas dizem que ele tá ajudando até governar um país aí de primeiro mundo. Você conhece um tal de dono dos Estados Unidos? Então, dizem que ele tá por baixo dos panos. Atrás disso aí. E eu lembro que a gente teve uma conversa, eu quero deixar pro pessoal de casa muito claro que é essa conversa, que a gente tava falando sobre revolução, sobre ser disruptivo, sobre tecnologias, sobre espaço, sobre as aeronaves, sobre tudo o que envolvia ali o mundo do Elon Musk e tudo mais. E eu lembro que eu falei pra você uma vez que o pessoal tirava ele pra gênio. Né, que ele era, nossa, o cara super aqui e tudo mais. E você falou pra mim uma vez que na verdade que não. Que ele rouba as ideias do povo tudo. Contrata o povo, rouba as ideias e toma o crédito daquilo tudo. Você quer falar um pouquinho disso? Já que a gente tá entrando, afunilando em vários assuntos, uma coisa liga na outra. Primeiro que, Elon Musk, um visionário. Então o que ele tem porque ele começou do zero. Não, o pai dele era minerador de esmeraldas na África. E a gente já imagina, né? A África é um continente que é majoritariamente de pessoas pretas, aonde pessoas pretas a gente sabe que reina a pobreza, a miséria, e a pessoa miserável ela é sempre explorada. Então a gente já imagina como é que esse minério de esmeraldas do continente africano era feito, né, pelo pai do Musk. Então assim, ele não começou do zero, tá? Ele não começou na garagem dele inventando conduíte de bateria do Tesla, ele não fez isso. O que ele fez foi usar da mão de obra de países subdesenvolvidos, e aí ele importou essa tecnologia de fora para dentro. Tanto é que quando ele entrou aqui nesse negócio de política nos Estados Unidos, que ele falou que o Trump e a galera do Trump queria bloquear todos os imigrantes para entrar aqui, ele falou, não, vamos fechar a porta, não entra mais imigrante aqui. O Musk bateu na porta, falou, gente, eu concordo. Fecha a porta, mas deixa a porta assim, uma fresta aberta para entrar indiano e para entrar a galera turca, o pessoal da tecnologia. Porque indiano, meu amor, é uma mão de obra que, além de ser barata, eles são extremamente inteligentes. Extremamente. Esse povo inventa o que você Eles são, assim, uns gênios, gente. Gênios, assim, gênios dos gênios dos gênios. Os caras têm, assim, um negócio pra ser visionário, mas eles são de um país subdesenvolvido. Então, eles são explorados. Então, o Trump foi lá e falou assim, fecha a porta. O Musk bateu na porta e falou assim, deixa só uma frestinha aberta para entrar os indianos para poder trabalhar para a Tesla, para eu conseguir manter o meu serviço aqui funcionando. Então é isso que ele faz. Ele explora a mão de obra dos outros. Como qualquer pessoa que tem capital, ele explora a mão de obra de pessoas que não têm condição. A maioria dos bilionários, né? Se a gente for botar é babado, é babado. Se a gente for parar pra pensar aqui, todos eles, que é o dono da Amazon também, se você for parar pra pensar o que anda fazendo, se a gente entrar nesse assunto, a gente vai ficar um episódio todo aqui falando de bilionários. Porque a exploração continua agora. Gente, os Estados Unidos exploram o Brasil sem parar, tá, meus amores? A Índia, meu Deus do céu, se vocês souberem quanto eles pagam pro pessoal por mês, para eles trabalharem 12 a 14 horas por dia, é um absurdo. Leandro, é papo de centavo. Eu Sabe adoro. quanto custa $1 pra... chama rupees, né? São quase 90 rupees. Pro real ainda é 5, 6, né? 7, não chega a 7, mas 5, 6 a gente tem visto. Pra rupees, quase 90. Você tem noção da diferença que é isso? É muito maluco se você parar pra pensar. E a Índia é um país imenso, de produção estratosférica, e vive assim. O que há de comum entre esses países que produzem as coisas, que produzem, são os manufacturer, que constroem as coisas? A miséria.
A miséria, se não for a mais, é uma das coisas mais lucrativas da humanidade, é a miséria. Porque um povo miserável que carece de comida, do básico, comida, o telhado na cabeça, moradia, água limpa para beber e ar puro para respirar, o que é o básico do negócio ali, o povo que carece disso trabalha por qualquer coisa que você der para eles poderem ter o básico. Então, assim, a miséria é uma das coisas mais lucrativas da humanidade. E, infelizmente, esse ciclo vai continuar muito longe quando a gente continuar deixando a direita louca, extremista, que é mantida pelos grandes, né, empresários. De novo, tô falando do bilionário, viu, gente? Né? Você, o osso da Dodge Ram, senta de novo aí. Senta aí, cara da Dodge Ram. Se a gente continuar mantendo esse tipo de político controlando a sociedade nessa miséria, mantendo essa miséria, a gente vai continuar alimentando a sociedade desse jeito aí, viu, gente? O sistema não é falho. Ah, o sistema é falho, né? As políticas são falhas, igual eu falei no começo da gravação. As políticas são feitas para afetar a gente aqui de baixo. O sistema não é falho. Ele foi desenvolvido para funcionar exatamente como ele funciona, manter a gente nessa linha para baixo. A gente chega até o limite de uma linha. Então, nesse sentido, você acha que a manutenção da pobreza continua mantendo esse sistema vicioso que bota todo mundo pra baixo? E aí, pensando nisso, eu vou fazer uma outra pergunta pra você, que eu vou te botar pra baixo de cachorro aqui agora, que a história vai acabou pra você. Eu penso em Bolsa Família quando você fala isso. Porque é basicamente você dar o mínimo pra pessoa, pra ela não buscar o mais e tudo mais, e se manter numa linha da pobreza. Porque você sabe que se você sair da linha da pobreza, você perde o benefício. Uhum. E o que você acha disso, desses tipos de programas sociais? Porque isso tem a ver com o que você tá me falando ou não? Porque tem duas coisas aí. A gente tem uma devolução pra galera que precisa de ajuda. Tem uma galera que realmente precisa sair da miséria, precisa comer e tudo mais. Ok, a gente falou disso aqui agora e tudo mais. Mas esse tal dessa ajuda governamental, por exemplo, tá mantendo a galera dali a pessoa não pode subir. Porque se subir, perde ajuda. É aí que tá. O quão alto essa pessoa vai subir quando ela subir? Você já viu essa frase? Você já viu alguém no Brasil reclamar? Alguém do Brasil, da família do Brasil, nossa, alguém, um amigo, assim, ninguém mais quer trabalhar hoje em dia. Eu não consigo achar uma empregada pra limpar a minha casa. Eu não consigo achar uma pessoa pra carpir aqui no meu quintal. A gente é do interior, né? A gente tem quintal de carpir, a gente tem roça, a gente sabe que tem roça, né? Eu não consigo achar uma pessoa pra arrancar mandioca mais. Por quê? Porque essa pessoa já não tá mais na condição de miséria. Porque o básico da miséria é suprido pelo Bolsa Família. Ou por outros projetos governamentais, sociais. Então, assim, essa pessoa só vai sair daquela zona ali da miséria, daquele salto, se realmente você pagar algo mais justo para ela. Ela não vai trabalhar por um pão. Eu era criança e eu lembro muito bem pessoas que pediam para carpir o quintal, coisas a troco de uma marmita, a troco de uma comida, de uma refeição do dia. Eu, na minha fase adulta, não me recordo mais de ter... Eu tô falando de um recorte bem pequeno que da minha cidade interior, tá? Então, assim, eu vou usar o meu recorte lá de Tuneiras do Oeste, que é pequeno. Eu lembro de ouvir pessoas oferecerem para carpir a data do vizinho por um prato de comida daquele dia. Porque aquela pessoa não tinha um prato de comida para comer. Hoje em dia, com os projetos sociais do governo, ela tem o Bolsa Família, ela tem a cesta básica todos os meses, ela tem a fralda da criança que ela pode pegar, o remédio da farmácia popular. Então, assim, o básico para sobreviver ela tem. Ela só vai sair dali se você realmente oferecer para ela um salto a mais. E o patrão não quer oferecer esse salto a mais. Ele quer continuar mantendo você com o seu salário de fome. E aí você não vai encontrar ninguém para trabalhar por um salário de fome. Você tem que pagar mais mesmo. E é aí que o Bolsa Família, qualquer projeto social, entra. O básico, do mínimo que você precisa, o governo vai te dar. Então você, empresário, que ofereça algo importante, algo que vai sustentar aquela família. Vai fazer aquela família poder, por exemplo, ir no shopping num domingo e comprar 2 ingressos do cinema para as crianças ir para o cinema assistir o filme no cinema. Entendeu? Vai proporcionar algo a mais. Porque pelo básico eu já tenho. Não, acho que você explicou. Porque eu acho que, de maneira muito errada, o meu raciocínio, eu acho que eu trouxe o nivelamento, né? Que é literalmente a pergunta que eu te fiz. Acho que faz sentido em algum ponto sobre essa manutenção da pobreza, porque a gente tem que falar sobre isso, né?
Eu não tô falando aqui como certeza absoluta de nada, não, viu, gente? É um bate-papo mesmo, Nem porque eu. a gente fala isso no. A gente fala disso muito nos nossos grupos e no inbox, a gente conversa muito disso. E a gente não sabe de tudo, não, viu? A gente sabe o que a gente vê, o que a gente vive e o que bate no nosso bolso aqui, porque a gente é pobre e trabalhador também. Mas é muito, muito engraçado você falar isso, porque eu acho que faz muito mais sentido o que você me explicou aqui agora sobre, por exemplo, os projetos sociais fazerem o subsídio, não sei nem se é subsídio a palavra, então fazem a cobertura ali pro pessoal que tá na miséria, pra eles terem o mínimo do mínimo mesmo pra sobrevivência. E aí depois pra trabalho e outras coisas, né? Enfim, aí é outra questão, porque essa pessoa que tem uma empresa, que tem uma empresa muito grande, uma indústria, alguma coisa, geralmente são esse pessoal que tem mais dinheiro, que quer pagar menos imposto, e quer realmente pagar mão de obra mais barata, e aí quer manter o pessoal pobre mesmo. Que é a famosa música das meninas do axé, não é? Onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre. É isso aí. E o motivo todo mundo já conhece é que o de cima... É que o de cima e o de baixo desce. É babado, Nossa, não senhora é? é velha, né, linda? Senhora é Eu velha, sou. né? A gente entreguei a idade aqui agora, meu anjo. Senhora entregou a sua idade. Entreguei a idade aqui agora. E por falar em música, já que a gente tá passeando por todos os assuntos que a gente podia ou não podia conversar nesse início de ano aqui das coisas que estão acontecendo, vamos falar sobre diva pop agora. Já dando assim um 360 de assunto. Traz ela. Vamos falar de coisa boa, vamos falar Traz de ela. alegria, vamos falar de Lady Gaga, que entregou o álbum do ano esse ano, tá indo pro Brasil agora dia 3 de maio. Esse vídeo vai sair bem antes disso, bem antes não, alguns dias antes disso. E fazem, acho que 11 anos, a última vez que ela veio, ela tava devastada, que ela tentou ir pro Brasil, tava devastada, era Rock in Rio. Tá voltando agora com uma mega de uma estrutura pra fazer um showzaço de graça em Copacabana. E aí, hein? A senhora vai baixar lá na Dona Copacabana agora, por agora? Eu não, mas tenho amigos meus que vão tá lá. Eu quero cobertura completa. Porque vai assim, vai ser tanto viado naquele Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro já é o cheio de viado, né? Mas vai ser tanto viado, assim. Vai ser, se chacoalhar a ar, vai cair 6 viados, 2 drag e 2 todes. Da não binário. Vai ser assim, tudo. Vai sair viado pelo bueiro. O que a senhora tem escutado agora, atualmente, hein? Fora de Lady Gaga, fora de... Porque o pessoal tá meio que descansando, né? Ah, dona Beyoncé também começa a turnê esse mês. Que turnê? Ai, do cowboy. Meu amor, que eu já vou com a minha texana, com o meu chapéuzão e com a minha camisa de franja. Meu sonho era que eu tivesse aquilo guardado. Foto. Eu preciso Será que eu vou achar uma foto? Se eu achar uma foto, eu boto aqui pra vocês verem aquela camisa belíssima que eu usava nos rodeios, que eu era cowboy, né? O cavalo balançava assim nas costas da gay. Exato, eu tinha um chapéu com pingente, assim, que era um bafo. De Nossa Senhora Aparecida. Devota. Escuta, ela é artista, Dona Gaga sempre vai entregar. Completa, né? Ela sempre vai entregar, né? Ela é filha da Juilliard, a escola de música de Nova York. Ela vai entregar, ela sempre vai entregar. Ela tem. Sim. Acabou de entregar a Coachella, né, amor? Assim, espetáculo na terra. Menina, aqui foi perto da minha casa, a Coachella. Eu moro em São Francisco e a Coachella foi aqui tem uns desertos aqui, menino. Menino, tem uns desertos aqui, Leandro. O povo faz umas festas, mas chama The Burning Man. Burning Man, meu sonho no Burning Man. Faz, não tá louco? Meu sonho no Burning Man. Assim, quero ir no Coachella um dia, né? Mas tá o povo não toma banho, né, menina? Não, que porque no deserto, menino, é uma poeira, uma terra. Menina, o povo volta pra casa, o povo vê os ônibus chegando aqui, fiz essa excursão que foram. Pura terra, o povo não toma banho. Uma semana inteira no deserto sem tomar banho. Ah, me poupe. O povo chama de static. O pessoal vai lá, faz uns fotão, menina. Coisa mais linda. Ah, não. É droga. Eu iria uma vez na vida por experiência. Você ir de casa iria sem tomar banho. São acho que uns 3 ou 4 dias no final de semana eu tô sem tomar banho. Imagina o pessoal que tem banho é porque tem um trailer daqueles carros de trailer que o pessoal leva. Diz que eles estacionam quilômetros e até cobram pro pessoal lá. Mas em geral o pessoal acampa sem banho, tá, amor? Sem nada. Meu Deus do céu. O cheiro de jaula que deve ser, menina. Voltando à Gaga, ela vai arrastar multidões. Será que vai ter muita arrastão também no show da Gaga? Acho que não, né? Acho que vão fazer muita coisa segura. Vai muito gringo, né? Geralmente essas produções grandes, eles são bem seguras. Ano passado teve Madonna e o pessoal falou que foi bem legal. Uma coisa ou outra sempre escapou, gente. É o Rio de Janeiro. A gente não vai passar pano pra vocês aqui não, viu?
É, gente, acontece, né, Aqui gente? não. Mas Leva a gente tá aquele sempre no Rio? Sempre. Inclusive esse fim de semana a gente vai estar lá. Leva aquele celularzinho falso pra você dar pro assaltante, entendeu? É. É só pra cervejinha dele, coitado. Ai, que louca, mentira. A frase. Né? É, já que a gente começou com religião e política, eu vou fechar aqui com religião e política, né? É muito engraçado a Prefeitura do Rio de Janeiro querer trazer as diva pop pra cá, né? Pão e circo, né? Pão e circo. A gente mantém a galera ocupada enquanto a gente faz outra coisa aqui no fundo do quintal. Você acha que vai sempre render foi assim. alguma coisa depois que a Lady Gaga vir pra cá? Você acha que os políticos vão querer fazer um troço? No Brasil é uma coisa, né, menino? Invoca com diva pop, né? Não sei o que acontece. Eles adoram invocar com a Anitta, por exemplo. E a Anitta só fala de coisa boa. Proteger a Amazônia, tirar o povo da pobreza. A Anitta é maravilhosa, gente. A Anitta é, assim, meu Deus. O pirê da coisa boa é a Anitta. E eles encalacram com eles, né, menina? Eles têm o quê com a Anitta, né? Meninas, não larga o santo da mulher, gente. Deixa pra lá. A mulher só faz o bem, a mulher só quer a coisa boa do mundo, para. E o que é esse bochicho de Anitta com Shakira que deu essa semana? Menino, o que deu essa semana foi o que teve o prêmio Las Mujeres, alguma coisa assim. Vou colocar uma fotinha aqui do prêmio, ela ganhando o prêmio pra vocês. E aí quem deu o prêmio pra Anitta foi a Shakira. E aí vanguardista, né? Menina, e um discurso assim, preparadíssima, a mulher assim, babadeira, entregou um discurso de empoderamento feminino, assim, e tal, pedindo até o empoderamento através dos homens mesmo, e falando que as mulheres sempre são vistas através da ótica masculina e que tá na hora disso acabar, né? E muito legal mesmo. Foi essa semana, acabou de acontecer. Não puxa feminismo aqui não, que aí a gente não acaba esse papo. Aí já é outra coisa, né? Mas você sabe que... Será que a gente pode estar falando de feminismo ultimamente? Porque hoje em dia me falaram assim que homem não tem lugar de fala. Não tem lugar de fala. Mas eu acho que a gente é pró-feminismo. E esse lugar de fala, eu tava vendo a Gabriela Prioli falar sobre isso em um momento, que assim, local de fala, todo mundo fala de algum lugar. Né? A gente sempre fala de um local, de um posicionamento, de um local de existência. Então eu acho que se você der a sua opinião, que ninguém pediu, mas aqui no meu canal do YouTube ninguém pede mesmo, eu dou porque eu quero. Eu convido as minhas amigas, a gente faz o que a gente quer aqui. A gente tem uma vivência, a gente fala, e a gente pode dar uma opinião sobre aquilo. E geralmente a nossa opinião não foge muito da curva do que a gente acredita. Não que as outras pessoas também se importem com isso, mas... Hoje em dia, tá politicamente correto falar sobre feminismo sendo homem? Não sei, mas eu vou falar. Não sei. Ficou aqui pra ser cancelado, então vou falar. O feminismo... Primeiro, gente, vamos parar com esse negócio de que feminismo que é a mesma coisa que machismo, que não é, tá? O machismo é uma coisa, o feminismo é completamente o oposto daquilo. O feminismo é uma luta para que as mulheres tenham direitos, assim como nós, homens, temos. Ah, mas a mulher e o homem não é igual. Não é igual mesmo, não é. Não tô falando pra você que vai sair no braço na luta de capoeira entre homem e mulher pra ver quem ganha. Não, gente. Biologicamente, a gente vê que uma mulher tem uma estrutura corporal diferente de um homem. Tô falando da estrutura biológica. Não é isso que eu quero. Eu quero dizer o seguinte, uma professora graduada, na mesma graduação, na mesma qualificação que um professor, deve ganhar a mesma coisa que o colega dela que é homem. Não tem que ganhar menos só porque ela é mulher, não. A médica tem que ganhar a mesma coisa que o amigo médico, clínico geral, da mesma faculdade, da mesma graduação, ganha. Mas ele é neurocirurgião. Então ele é outro tipo de médico. Se ela também é neurocirurgiã, tem que ganhar a mesma... É isso que o feminismo quer. Que as mulheres que têm a mesma qualificação que os homens, têm direito de se qualificar como os homens, ganhem como os homens, trabalhem como os homens, e tenham o acesso que os homens têm. O mundo é do homem, feito pro homem, montado pro homem, criado pro homem, manipulado pelo homem. Então assim, gente, vamos parar com essa história, né, gente? Homem que tem birra de mulher, bicha, para com isso, bicha. Que vou fazer um chá revelação aqui pra senhora, hein? Se a senhora tiver com esse papo. Aí outra coisa que eu quero falar no futuro muito próximo com você é sobre homoafetividade entre héteros, homens héteros. Menina, isso tá tão em alta. Isso tá, assim, esse é um assunto quentíssimo. A gente vai falar disso num outro momento. Eu vou deixar até anotado aqui, porque eu acho que a gente tem que fazer um vídeo só sobre isso. Porque, na verdade, o mundo foi construído de maneira homoafetiva entre eles. Só que eles não sabem uma diferença entre uma coisa e outra.
E a gente vai explicar pra você aí de casa já já as diferenças todas. Esse assunto é quente mesmo. Mas não, eu falo sobre feminismo, é isso que eu penso. Não é que a mulher quer tomar o lugar do homem, não, ela quer ter um lugar também. Ela não quer ser só vista como, ela é bonita, ela é magrinha, ela é gostosa, ela tem que ser bem vista. E se ela quiser ser vista por ser gostosa, bonita, peituda, também tá tudo bem. Também tá tudo bem. Se ela quer mostrar um decote babado, uma cinturinha fina, um bundão grande, um biquíni pequeno, tá tudo bem. Se ela quer botar uma burca, se cobrir inteira, virar uma médica fodida, neurocirurgiã, tá tudo bem. Deixa ela fazer o que a gente, homem, faz desde os primórdios da humanidade, o que a gente quer fazer. E ninguém enfia o patá pra nossa cara. Que é só direito de escolha. Você pode ser o que você quiser, sem ninguém botar o dedo na tua cara. Não, você tem que... Não. Se você quiser ser uma grande gostosa, e mesmo assim barbarizar, faça. Se você não quer ser uma grande gostosa, mas ainda assim mega inteligente, tá tudo bem. Quero fazer isso, eu quero profissão X, quero profissão Y, quero subir, descer, quero ser dona de casa porque eu me sinto realizada em sendo dona de casa com o meu marido e provendo... Tá tudo bem, mas é só pela luta da igualdade de direito de escolha. Olha que coisa boa, gente, é bom! Hein? Vocês têm que parar de maluquice. Tem que parar de maluquice, porque vocês giram demais, assim, também. Sem muita loucura. Menina, sobre pedra aqui. Nós puxamos um assunto que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. E, gente, a gente tava roteiro zero aqui. Juro. A gente não ia fazer nada. Falar em roteiro zero, eu pensei em outra coisa agora. Papa, coitado. O Papa... Menina, a gente não passou Papa, né? Ele foi. Ele subiu, né? Menina, eu vou falar uma coisa pra você. Eu quero que a gente... finalize, já que a gente começou lá falando de religião e tudo mais, eu quero finalizar falando de religião. Por que é que tem tanto LGBT preocupado com a opinião do Papa? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, eu vou fazer um chá revelação pra vocês aqui sobre contexto social. A igreja não tá preocupada com você, nunca esteve e nunca vai estar. Você não é bem-vindo na igreja. Não importa qual Papa vai entrar. Procura outra ocupação. Vai se especializar, estude história em primeiro lugar. Depois você vem de bateção de papo aqui. Gay chorando na internet tá por conta de papa. Você tá brincando comigo. Gente, a igreja mata LGBT desde que mundo é mundo. Desde quando a opinião da igreja tem que influenciar na tua vida? Vamos começar por aí, bem leve, bem tranquilo. Eu quero começar com essas... bem assim, bem tranquilo. Eu quero começar com esse assunto. Mas Papa Francisco foi um papa legal. Porque foi, não foi? Foi. Disse coisas legais. Papa Francisco, ele era pró-minorias. Né? Ele deixou de usar os casacos babadeiras que os papas tinham, deixou. Ele deixou os tronos babadeiros de lado pra usar, porque ele fez voto de pobreza, né? Não sei se vocês sabem. Ele não recebia nem o salário. Jesuíta, né? Jesuíta, e ele recusou o salário anual de mais de 130 mil dólares, era uma coisa assim, um salário anual, pra receber só o mínimo do mínimo mesmo. E ele, se eu não me engano, não vai ter errata nesse vídeo aqui não, tá? Se eu falei errado, vocês procuram no Google que se vira, me comenta, me cancela. Mas parece que ele morreu, na conta bancária dele tinha 100 dólares. Passada! Que ele fez voto de pobreza mesmo, e acho isso muito legal, porque ele de fato viveu o que a Bíblia prega sobre Jesus. Porque você quer falar de Bíblia, amor? Isso, né? Jesus era um imigrante de cor pobre que foi perseguido. Que abraçava as minorias. Abraçava a minoria. Madalena era puta, era amiga de Jesus. Ele nunca falou pra ela que não. A Madalena era puta e era amiga de Jesus. Ele nunca falou pra ela, não, sai que você é puta. Ele abraçou. A gente também abraça as nossas amigas que é puta. Abraço! Eu abraço. Se você não abraçar minha amiga puta, eu não abraço nenhuma amiga minha, porque... Mas voltando a falar do Papa Francisco, eu gosto muito dele porque, pra galera que segue ele, que segue a Igreja Católica, foi que meio que um choque quando ele falou assim, gente, gay também é gente, viu? Né? E merece ser amado também, respeitado também como qualquer outra pessoa. E realmente, isso é um dos ensinamentos do profeta dele, de Jesus Cristo, que é
vou amar o próximo como a mim mesmo. E é isso aí. Vamos amar, amar e amar. Ele foi bem diferencial mesmo, né? O papado dele. Durou 12 Quando anos. é que demora agora pra achar o outro? Como é que acha? Como é que funciona pra achar o outro? Então, eu fiz um vídeo sobre isso, inclusive, tá aqui no canal, sobre todos os passos depois que o Papa morre. Sim, quando o Papa morre, tem um cara que vai lá, que é tipo um concierge do Vaticano, tipo um zelador mesmo, e ele percebe que o Papa não acordou. Aí ele vai, menina, pega o martelinho de prata e vai dar 3 marteladas na testa do Papa. 1, 2, 3. E aí ele chama o Papa pelo nome de batismo. Não é o nome do Papa Francisco, é o nome de batismo. Você sabe que eles escolhem o nome, né? Uhum. E aí, se ele não responder, e isso já é combinado com a lei do Vaticano. Se ele não responder a constatada da morte, ele tem que oficialmente vir a público dizer que o Papa morreu. Nesse momento, ele quebra o anel de pescador do Papa. Porque o anel de pescador do Papa é o que ele sela as documentações nas assinaturas. Então, ele tem que quebrar o anel para não haver falsificações de documentos na ausência do Papa. Naquele momento que o Papa faleceu, a igreja entra num hiato. Não tem decisões, não tem reunião, não tem nada, entra no hiato. Fecha pra balanço. Fecha pra balanço, não vai estar nada acontecendo. Eles vão ter 9 dias de funeral, né? Que daí vem o pessoal do mundo inteiro, que nem tá tendo agora, né? Quando eu liberar esse vídeo, vocês vão ter que ver que aconteceu isso. Que o Donald Trump foi pra lá, os presidentes, as grandes influências, enfim, os governantes e tudo mais, todo mundo vai pra lá. Depois que enterra o Papa, e ele foi o primeiro que falou que não quer ser enterrado no Vaticano, viu? Vai ser enterrado numa outra igreja, que é a igreja que ele mais gostava, que ele sempre visitava, acho que é Santa Bárbara o nome, ou outro nome, enfim. É uma outra igreja em Roma, mas não é no Vaticano que ele vai ser enterrado. Enfim, passou a parte do enterro, vem o conclave, que aí é a babadeira eleição. Não deveria ter politicagem nisso, mas a gente sabe que tem. Tem. A gente sabe que por baixo das panelas elas giram, que elas são terríveis, elas giram. E aí como é que a gente... Perdão, no passado, bicho, eu aprendi isso numa das minhas... Quando eu fui pra Roma, eu fiz uma visita ao Vaticano guiada por um estudioso lá, um cara tava lá, um professor. E ele falou que no passado as famílias romanas compravam o papado, porque era muito influente pra família ter um familiar que era papa. Então eles doavam uma quantia de dinheiro pra igreja, e quem doasse mais... tinha a opção de escolher o Papa, que seria um membro da família. Gente, eu não sabia disso, não. Era por doação. Olha que loucura. Porque olha como funciona. Eles entram na Capela Sistina, se trancam lá, e eles só saem de lá, obviamente vão dormir e voltam, mas eles ficam trancados para tomar essas decisões até tomar a decisão do Papa. E você tem que fazer 2/3 de voto entre os cardeais para poder virar Papa, né? E a gente só sabe disso pela fumaça mesmo, porque é super secreto. Fumaça preta não tem Papa, fumaça branca... Ninguém entra. Papa. Ninguém entra. Menino, é tão secreto, tão secreto, tão secreto. Já tentaram colocar escuta na porta da Capela Sistina e não dá pra escutar nada, elas são sigilosas. Você imagina a pessoa que paga uma fortuna pra ir visitar o Vaticano nessa semana que o Papa morreu, não pode entrar em nada, porque Não é o pode, Vaticano... não. Você foi também, né? Tem o Museu do Vaticano, tem a Basílica. Lindíssimo, dentro gente. Tem a Capela Sistina, tem um complexo que você pode visitar. Demora o dia inteiro pra você visitar tudo aquilo. É uma coisa bem longa. Você imagina você pagar tudo isso pra ir lá e chegar lá assim, tá fechada, não pode entrar, que Não tá pode. escolhendo meu Papa novo. Tomou um azar, né, Mori? Tomou um azar, não vai poder. Enfim, e aí durante toda essa votação, por exemplo, eles têm que fazer essa decisão do voto e tudo mais. Eles não podem ter contato com ninguém de fora. Não tem telefone, não tem jornal, não tem televisão, não tem nada. Eles têm que estar fechados entre eles para poder tomar essa decisão. Uma vez que eles tomarem a decisão, fumaça branca, e aí eles botam o Papa na sacadinha do Vaticano. Que aí é aquela hora que... Habemos Papa, que é a hora que é babadeiro, que o mundo todo vê, que é a hora que o Papa vem dar close ali na sacada pra multidão. E ali, obviamente, o Papa começa do zero, herda um monte de responsabilidade, mas ele não sabe muito. Mas ele começa ali do zero. E, obviamente, quando eles decidem o Papa, ele pode escolher sim ou não, porque às vezes você vota, você pode votar em você mesmo ou votar no outro. Ou às vezes uma galera gosta de você, mas você fala, gente, não quero isso aqui não. Mas a galera mesmo assim quer que você seja, né? Você pode aceitar ou não. Uma mega curiosidade, que quando eu tava estudando pra fazer o vídeo eu soube, qualquer pessoa batizada pode ser Papa. Não precisa ser cardeal. Eu sou batizado. Eu sou batizado e crismado. Eu ia dar um bom Papa.
Mas, mas geralmente, obviamente, a lei do Vaticano é essa. Mas geralmente só cardeais mais velhos que podem ser papa. E outra curiosidade, você sabia que só pode participar do conclave as novinhas? Acima de 85 não pode. Eu falo novinha pra senhora porque a senhora, assim, é moçoila, né? Só pode as mais jovens. As mais velhas já não podem participar do conclave. Tem idade limite. Tem sim. Eu gosto. É melhor do que a presidência dos Estados Unidos, que só vai velho. Então tudo caindo pelos pedaços, né? Mas, o atual, então, meu Deus. Além de tudo, tá com a cabeça ruim. Menino, então, e aí escolhe, e aí ele escolhe o nome. Já tem favoritos? Já? A gente tem alguma lista de favoritos de quem vai Gente, eu li um vídeo de um cara que ele é mais velho. Eu vi um vídeo de um cara que é mais velho. E ele tava falando que desde que mundo é mundo, ele participou viu alguns papas acontecendo. E toda vez sai uma lista de favoritos. E toda vez tem um africano, tem um asiático, tem um latino. Eles criam essas listas, assim, toda vez que tem um favorito. Mas é tudo mentira, é sempre entre eles mesmo. Não tem nada, a gente só sabe depois no final, quando eles tomam a decisão. Mas existe uma ritualística mesmo que acontece. Então eles precisam primeiro anunciar o falecimento do Papa. Daí tem os 9 dias do velório do Papa, né? Ali do funeral. Depois disso começa o conclave, que é a eleição do novo Papa. Eles se trancam na Capela Sistina. E ali tem que ter 2/3 da maioria dos votos e tudo mais. E geralmente é um cardeal mesmo, mais velho, experiente, que tá ali, que o pessoal gosta. E que tem umas posições políticas. E obviamente a gente sabe que a Igreja Católica, desde que o mundo se estabeleceu mesmo, ela tem uma grande influência no mundo, né? Nas economias, nas políticas e nos governos e tudo mais. Então, para além das opiniões dos LGBTs que estão muito preocupados com o novo Papa, a gente tem as questões de diplomacia, né? Vamos deixar dessa forma. E é isso, que venha um bom Papa por aí pra vocês, que vocês gostem do seu novo Papa. Se faz diferença pra você, imagina, eu? Não, tá tudo bem. Vocês de casa, você quer bater boca por causa de Papa? Bate boca, mas pra pedir aumento de salário, você não pede pro seu patrão, né? Essa coragem você não tem, né? Aí você defende bilionário, vai atrás de Papa. Vai pedir um aumento, você não pede, né? Pedir aumento, você não pede. Então, por hoje é só tudo isso. Se você chegou até aqui, meu anjo, parabéns. Parabéns. A linha de tricô, meu amor, ela passou assim, ela girou. Foi babado. Mal, muito obrigado. Esse é o primeiro de muitos vídeos. É muito fácil gravar com você. E é muito bom. É muito bom lidar com gente talentosa, né? Não precisa de nada, que entregou tudo. Gente, isso aqui é tudo de bom. Você de casa que tá vendo esse vídeo, você não tem noção. A gente tá ensaiando não, porque a gente não ensaiou isso aqui. A gente tá tentando sentar aqui pra conversar há muito tempo. E a agenda não bate, que a gente assim, é ocupadíssima, eu e essa menina aqui, essa moça aqui. E aí a gente não bateu. Hoje, tá as duas assim, ociosíssima. Assim, vamos fazer? Eu falei, bicha, mas não tem um troço pra nós seguir. Segue nossa cabeça. Vocês viram onde é que nossa cabeça vai, né? Vocês viram onde é que Laudo, doida. Laudo, descompensada. Obrigado. Mas obrigado, Mal, pela sua disponibilidade. Não, vamos fazer de novo, toda semana eu tô aqui. Mentira, nunca mais eu volto, gente, uma vez. A gente vai prometer entregar, eu não sei. Vou fechar por aqui, porque, deu o que deu. Mal, muito obrigado. Eu vou deixar as redes sociais do Maurício aqui nos comentários. E vou tentar colocar também telefone pra contato, essas coisas que ela atende no orelhão. Eu tenho. Então... Atendo homens, mulheres e casais. Tchau.